Você já ouviu falar que neto de português pode reconhecer a cidadania? Mas e se for bisneto? E se o avô já tiver morrido? E se ninguém da sua família tirou antes? Ainda dá tempo? Será que basta provar que tem um avô nascido em Portugal? Ou tem alguma pegadinha no caminho? E mais, se o pai ou a mãe ainda não têm a cidadania, isso impede você de conseguir? Pode pular geração? Ou a lei exige um caminho específico? E se disserem que você precisa comprovar vínculo com Portugal? O que isso significa na prática? Ter ido a Portugal? Ter parentes lá? Falar português? Muita gente acredita que é só juntar alguns papéis e pronto, está resolvido. Outros acham que é impossível se não tiver um advogado em Lisboa. No meio de tudo isso, o que é mito? O que é verdade? Nesse vídeo a gente vai responder a todas essas perguntas e mais algumas que talvez você nem tenha pensado ainda. Vamos te mostrar com clareza quem realmente tem direito à cidadania portuguesa por descendência. Quais são as regras para filhos, netos e bisnetos de portugueses? O que mudou na lei de nacionalidade nos últimos anos? E como isso pode te beneficiar ou não? E por que tanta gente cai em armadilhas e acaba perdendo tempo, dinheiro e paciência com processos mal orientados? Esse vídeo é para você que ouviu falar que tem direito, mas ainda não tem certeza. Para você que está cansado de ouvir uma versão diferente a cada site, advogado ou parente. E para você que quer fazer tudo certo desde o começo, sem depender da sorte. A verdade é que não existe uma resposta única para todo mundo. Cada caso é um caso, mas existem caminhos possíveis, atalhos inteligentes e também erros fatais que você precisa evitar. Então fica com a gente até o fim, porque hoje você vai entender de uma vez por todas se a cidadania portuguesa está ao seu alcance e se alguém te contou uma história mal contada. Vamos começar do início. E a primeira pergunta é: quem foi o seu ancestral português? E o que significa de verdade para o seu futuro? Pode ter sido seu pai, pode ter sido seu avô, ou talvez seu bisavô, nascido numa aldeia pequena no norte de Portugal, que veio para o Brasil fugindo da fome ou atrás de uma oportunidade. Mas o que importa para Portugal é a linha de transmissão da nacionalidade. A pergunta real que o governo português vai fazer é simples. Você tem um elo direto com esse português? Um elo legal, documentado e reconhecido? E é aqui que muita gente começa errado. Porque não basta ser descendente. Você precisa provar legalmente a ligação com esse ancestral. E mais, dependendo de qual geração você está, filho, neto, bisneto, os caminhos mudam. Mas antes de entrar nisso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O que significa ser português para a lei? Ao longo da história, Portugal teve muitas ondas de imigração. No século XIX, portugueses vinham para o Brasil fugindo da miséria. No século XX, muitos escapavam da ditadura ou buscavam melhores condições de vida na América do Sul. E quando essas pessoas saíam de Portugal, elas levavam consigo sua cultura, sua língua, sua história, mas nem sempre levavam seus direitos civis. Durante muito tempo, Portugal não reconhecia automaticamente os filhos e netos nascidos fora do país como portugueses. Se o pai era português e o filho nascia no Brasil, esse filho poderia ser considerado só brasileiro, a não ser que fosse feito um processo específico de registro ou atribuição de nacionalidade. Foi só nas últimas décadas que o país começou a rever esse entendimento. E hoje a legislação portuguesa permite sim que filhos, netos e em alguns casos até bisnetos tenham direito à nacionalidade. Mas existe um detalhe: a forma como esse direito é transmitido depende da geração. A linha das gerações, como funciona? Vamos construir aqui um mapa mental bem claro. Imagine 3 degraus. No primeiro degrau, filho de português. No segundo, um neto de português. No terceiro, um bisneto de português. Parece simples, né? Mas cada degrau tem regras diferentes. E se você tentar subir para o terceiro sem pisar no segundo, pode tropeçar feio. Vamos começar pelo primeiro degrau. Você é filho de português? Então a sua situação é de longe mais simples. Se seu pai ou sua mãe era português no momento do seu nascimento e essa filiação foi reconhecida ainda na sua infância, você tem direito à cidadania portuguesa por atribuição. Simples assim? Quase. Ainda há documentos para reunir, certidões para legalizar. Mas, legalmente, o caminho é direto.
Você é considerado filho de cidadão português e também português nato e ponto. Agora vem a parte que pega muita gente. E se seu pai ou sua mãe eram filhos de portugueses, mas nunca reconheceram a cidadania? Você ainda pode pedir como neto? A resposta vem agora. Segundo degrau. Você é neto de português? Então prepare-se. Aqui as regras mudam. Por muitos anos, os netos de portugueses que nasceram fora de Portugal só podiam reconhecer a cidadania se provassem um vínculo real com a comunidade portuguesa. Mas o que seria esse vínculo real? Ter viajado para Portugal? Ter uma conta em banco? Participar de festas portuguesas? Ter documentos em português de Portugal? Sim, tudo isso já foi exigido em diferentes graus, dependendo do oficial que analisava o caso. Só que em 2020 a lei mudou, e depois de muitos debates, o parlamento português decidiu que os netos de portugueses têm sim direito à nacionalidade por atribuição, mesmo sem vínculo cultural direto. Ou seja, hoje o neto não precisa mais provar que tem uma relação ativa com Portugal. Ele só precisa provar que é de fato neto de alguém que nasceu em Portugal, que essa linha familiar é documentada corretamente. E a alteração principal, falar a língua portuguesa. Parece ótimo, né? Mas tem um porém. O seu pai ou sua mãe, que são filhos do português, reconheceu essa filiação enquanto você ainda era menor de idade? Se sim, maravilha. Se não, talvez o processo fique um pouco mais complicado. Além disso, todos os documentos precisam estar em ordem. Certidões de nascimento inteiro-teor apostiladas, legalizadas. E claro, como sempre, ficha limpa na justiça. Mas comparado ao que era antes de 2020, o caminho de netos hoje é muito mais acessível. E aí vem o terceiro degrau, o mais instável. Você é bisneto de português? Então o seu caso depende de uma jogada estratégica, porque a lei não permite que você pule 2 gerações direto. Ou seja, o bisneto não pode reconhecer diretamente a cidadania com base no bisavô português. Mas aí vem a pergunta-chave. Seu avô ou sua avó, filhos do português, ainda estão vivos? Se sim, eles podem pedir a cidadania como filhos. E uma vez que se tornarem portugueses, seu pai ou sua mãe, filho deles, também podem pedir. E aí, quando esse segundo degrau for alcançado, você, bisneto, entra como filho de português e o processo passa a ser legalmente viável. Então é um mito dizer que na cidadania portuguesa existe limite de geração. O que existe, na verdade, são condições e requisitos a serem cumpridos em relação às gerações. Complicado? Um pouco. Possível? Com certeza. Desde que feito na ordem certa. Até aqui você já entendeu o básico. Filho de português, caminho direto. Neto de português, processo possível, com algumas regras próprias. E a última geração que pode ser reconhecida ainda em vida. Bisneto, só se alguém antes de você entrar com o pedido. Mas agora vem a dúvida prática que trava todo mundo. Tá, mas e por onde eu começo? A resposta vai depender da sua geração. Mas existem passos comuns a todos os casos. Vamos por partes. Primeiro, você precisa de provas. E aqui, prova não é o que você ouviu da sua avó. É papel, documento, registro. Você vai precisar construir a sua árvore genealógica documentada com base legal. Comece respondendo essas perguntas. Você sabe exatamente quem é o português da sua família? Tem a certidão de nascimento portuguesa dele ou dela? Consegue comprovar a ligação de sangue entre você e esse ancestral por meio das certidões de nascimento e casamento de cada geração? Se a resposta for sim para todas essas perguntas, ótimo. Se for mais ou menos, calma, nem tudo está perdido. Mas o primeiro passo é sempre mapear e comprovar a sua linhagem. Segundo, quais documentos são exigidos? A lista exata pode variar de acordo com o seu caso, mas geralmente você vai precisar de certidão de nascimento do português, emitida por Portugal, no formato exigido. Certidões de nascimento e casamento dos descendentes da linha direta, pais, avós, você, em formato inteiro-teor. Documentos de identificação pessoal, passaporte, RG atualizado, certidão de antecedentes criminais em alguns casos, do Brasil e de outros países que você tenha vivido. Formulários próprios das conservatórias e dos institutos de registro e notariado de Portugal.
E o mais importante para todos os documentos estrangeiros, as certidões precisam ser legalizadas por apostila de Haia. E em alguns casos específicos, é importante validar se as certidões estão de acordo com o documento português e, se for necessário, retificá-las para não ter problemas futuros no processo. Terceiro, onde dar entrada no processo? Existem 3 caminhos principais: direto em Portugal, em algum dos órgãos do IRN, Instituto dos Registros e Notariado, via consulado português no Brasil, em algum lugar do mundo, e por meio de um procurador ou advogado, com endereço em Portugal. E muita gente pergunta: precisa de advogado? Não. O processo pode ser feito diretamente pela pessoa interessada. Mas atenção! Qualquer erro em documentação, falta de legalização específica, certidão com dados divergentes ou lacunas na linha familiar podem resultar em indeferimento. E aí o que era para ser simples vira um pesadelo. É por isso que muitos optam por assessoria especializada. Quarto, quanto tempo leva? E aí vem uma das perguntas mais difíceis de responder com precisão. Processos de filhos costumam ser mais rápidos, em média entre 12 e 15 meses. Os processos de netos podem levar mais tempo, de 3 a 3 anos e meio. Casos de correções documentais ou trâmites judiciais podem ultrapassar facilmente os 3 anos. E ainda o fator fila. Em algumas conservatórias portuguesas, o volume de pedidos é tão alto que só para começarem a analisar o seu processo podem demorar em meses. É frustrante? Sim, mas faz parte do jogo. Quinto, os erros mais comuns. Agora vamos falar das armadilhas reais, aquelas que fazem muita gente perder tempo, dinheiro e paciência. 1. Documentação incompleta ou mal preenchida. Parece básico, mas é disparado o erro mais comum. Certidão com nome divergente. João com acento, sem acento, com H. Nem sempre é um problema, mas é preciso observar. Datas que não batem entre os registros, falta de apostilamento ou cópias não autenticadas. Esses detalhes que parecem pequenos podem travar um processo inteiro. 2. Ignorar a ordem das gerações. Lembra que falamos da escada? Muita gente tenta entrar com um pedido como bisneto, sem passar por pai ou avô. Resultado: indeferido. Cada geração precisa ter sido legalmente reconhecida. Se seu pai ainda não é português e seu avô também não, você não pode pedir diretamente. É preciso construir a linha, como se fosse uma corrente legal, e cumprir os requisitos de cada geração. Cair em promessas de facilidade garantida. Infelizmente, há muitas empresas e intermediários que prometem cidadania rápida, sem documentos, com atalhos secretos. Não caia nessa. O governo português não acelera processos por fora. E se algo parece fácil demais, é porque provavelmente é fraude e pode te colocar em situações jurídicas complicadas, inclusive com o risco de ser banido de futuros pedidos. Como fazer do jeito certo? Se você quer evitar essas armadilhas, o caminho é claro. Confirme a sua geração e o direito correspondente e o requisito. Reúna sua documentação com atenção e organização. Siga a ordem legal das gerações. Se tiver dúvidas ou um caso mais complexo, busque ajuda especializada. E é aí que entra a Eurobras. Mas vamos falar disso na conclusão do vídeo. Se você ficou comigo até aqui, parabéns! Você agora sabe muito mais do que a maioria das pessoas que querem reconhecer a cidadania portuguesa. Entendeu como funciona o processo para filhos, netos, bisnetos e todas as gerações. Aprendeu o que a lei realmente diz e o que é só mito espalhado por aí. E viu como muitos erros podem ser evitados com o passo certo na hora certa. E agora você tem 2 caminhos. Você pode tentar seguir sozinho, pesquisar tudo por conta própria, lidar com os formulários, apostilas, prazos das conservatórias, exigências, ou pode contar com uma empresa especializada que vai pegar tudo isso para você, com segurança, clareza e responsabilidade. Nós somos a Eurobras, uma empresa 100% focada em processos de nacionalidade portuguesa. Há anos ajudamos brasileiros com origem portuguesa a realizarem o sonho da cidadania, sem complicação, sem enrolação e principalmente sem falsas promessas. O nosso trabalho começa com uma análise detalhada do seu caso. A gente monta sua linha genealógica completa, organiza toda a documentação, verifica cada detalhe legal e conduz o seu processo do início ao fim, junto aos órgãos oficiais em Portugal.
Seja você filho, neto ou bisneto de português, a gente vai te mostrar o caminho certo. Nada de pacotes genéricos ou soluções copiadas. Aqui o atendimento é personalizado, porque cada família tem uma história e cada processo tem as suas particularidades. E se você acha que pode ter direito, mas ainda tem dúvidas, fale com a gente. Clique no link aqui na descrição, preencha o seu nome e a nossa equipe vai entrar em contato para te orientar. Você não precisa arriscar o seu tempo e seu dinheiro tentando adivinhar como começar. Com a orientação certa, você pode transformar a sua origem portuguesa em uma oportunidade real de futuro, de mobilidade, de segurança. Nós somos a Eurobras. E se você tem direito, a gente vai te ajudar a conquistar. E claro, se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com aquela pessoa da sua família que vive dizendo: acho que a gente tem direito à cidadania portuguesa, só não sei como conseguir. A gente se vê no próximo vídeo.